Eu já suportei muita coisa calada, mas nada me dói tanto quanto o som da chave girando na porta às 11 da noite, seguido de passos que evitam os meus. Hoje, de novo, ele não olhou nos meus olhos, passou direto. Nem boa noite, como se eu não estivesse aqui, como se eu fosse parte do sofá, da parede, do silêncio. Engraçado. Ninguém repara quando uma mulher começa a desaparecer dentro da própria casa. Primeiro, ela deixa de se arrumar. Depois, para de se ouvir. E, por fim, ninguém mais pergunta o que ela sente. Eu me tornei isso. Um retrato antigo numa moldura cara. Uma lembrança viva de um tempo que ele parece querer esquecer. Mas eu vi. Eu senti. E hoje, alguma coisa dentro de mim começou a acordar. Silêncio dessa casa me machuca mais do que qualquer grito. Ele se espalha pelos cômodos como se tivesse vida própria. Está nas paredes, nos talheres guardados que já não uso, nas cortinas que dançam com o vento, mas não com alegria. Às vezes, acho que sou feita desse silêncio. Que me tornei parte da casa. Invisível, útil, esquecida. Sentei na poltrona da sala e encarei o relógio. Os ponteiros andavam devagar demais. 11h05 da noite. Ele estava atrasado outra vez. Não que isso fosse surpresa. Já virou rotina. Henrique mudou. Mas o pior nem é isso. O pior é que eu também mudei. Me acostumei com esse abandono. Polido, com esse casamento cheio de gestos automáticos. Revirei os olhos por dentro. Eu não sou burra. Eu notei tudo. Os jantares cancelados, o celular que agora vive com senha, os perfumes novos que não combinam com ele, aquele jeito ensaiado de sorrir quando fala comigo e a pressa em sair quando acha que estou distraída. Eu só não queria aceitar. A verdade, às vezes, vem como um espinho, pequeno, mas fundo. Levantei devagar e fui até o quarto. Abri a gaveta do criado mudo e peguei uma foto. Nós dois sorrindo em Paraty, num tempo em que ele me olhava como se eu fosse o centro do mundo. Fiquei ali, encarando aqueles rostos antigos. Era amor aquilo? Ou ilusão? Deitei na cama com a imagem no colo. Tudo que construímos parecia tão sólido. Mas o que é concreto quando o afeto vira poeira? Me perguntei quando foi que parei de ser mulher para virar sombra. E quando foi que ele se esqueceu de tudo que passamos juntos? Fui até o closet e, sem pensar muito, puxei o vestido azul. Ele ainda estava com cheiro de passado. Um azul forte, elegante, com um corte que valoriza o corpo sem vulgaridade. Comprei para uma cerimônia da empresa dele, anos atrás. No fim, ele disse que seria melhor eu não ir, que era só para executivos. Eu fiquei em casa, assisti novela e comi pipoca sozinha. Nem reclamei. Passei a mão pelo tecido e senti um arrepio. Era como se o vestido falasse comigo, como se dissesse: você ainda está aqui, você ainda existe. E era verdade. Eu ainda estava aqui. Ferida, sim, mas de pé. Foi aí que ouvi a porta da frente se abrindo. Henrique chegou. Ouvi os passos dele no corredor, passos leves, como quem quer evitar fantasmas. E eu fui tomada por uma calma estranha. Uma certeza nova. Não levantei para falar com ele. Não perguntei onde estava. Não fui atrás. Apenas continuei ali, olhando meu reflexo no espelho, com o vestido azul nas mãos. Algo em mim mudou hoje. E mesmo que eu ainda não saiba exatamente o que fazer, uma coisa eu sei. Eu não vou mais fingir que não vejo. Não vou mais sorrir para tapar buracos. Eu me devo essa verdade. E se ele não quer mais enxergar quem sou, então que aprenda a viver com minha ausência. Porque às vezes, tudo que uma mulher precisa é parar de esperar. E hoje, sem dizer nada, eu parei. Acordei com o cheiro do café pronto, mas o som da porta batendo anunciou que ele já havia saído. Não sei se era o aroma do café ou o amargor que ficou na boca, mas algo dentro de mim pesava. Henrique saiu cedo, como sempre. Ultimamente, parece que vive fugindo de mim. Levantei, tomei banho devagar
e vesti o roupão branco que ele mesmo me deu no nosso último aniversário de casamento. Era macio, bonito, mas agora parecia só mais uma peça num armário que guarda lembranças, que doem. Fui até a cozinha e sentei à mesa. A xícara ainda estava quente. Ele tinha passado por ali, mas não me esperou. Peguei o celular para verificar mensagens e foi então que vi a notificação: backup de fotos atualizado. Não sei o que me deu, talvez intuição, ou talvez aquela inquietação que vinha crescendo no meu peito desde que comecei a notar os olhares vazios de Henrique. Abri a galeria, rolei sem intenção, até que parei numa imagem que me congelou. Era uma selfie, tirada no elevador do prédio da empresa. Henrique sorria, não aquele sorriso tímido que me lançava em casa, mas um outro, um sorriso aberto, quase juvenil. Ao lado dele, uma moça loira, bem maquiada, com os cabelos presos num coque moderno. A legenda me cortou. Últimos ajustes para a festa de sábado. Preparados? Fechei o celular com as mãos tremendo. Me levantei e fui direto pro quarto. Sentei na beira da cama e tentei raciocinar. Não queria ser precipitada. Eu sabia que a moça era funcionária nova. Ele comentou por alto há algumas semanas. Disse que estava ajudando muito na organização do evento da empresa. Mas, agora ela estava ao lado dele como se fossem um casal à beira de uma comemoração. Voltei ao celular e comecei a procurar mais. Henrique sempre foi cuidadoso, mas nem tanto. Encontrei mais fotos, conversas arquivadas, mensagens curtas, com emojis que ele nunca usava comigo. Ansioso para te ver sábado. Você vai arrasar no vestido vermelho. Ninguém vai desconfiar. De nada. Meu coração gelou. A festa de sábado, o tal evento da empresa, aquela festa que ele comentou que seria apenas para diretores e investidores. Por isso eu não precisava me preocupar. Eu, Laura, a esposa dele, não fazia parte do seleto grupo. Fechei os olhos, respirei fundo. Senti meu corpo vibrar com uma mistura de raiva e tristeza. O que mais me doía não era a traição em si. Era o fato de ter sido excluída da vida dele tão naturalmente, como se eu fosse apenas mais uma funcionária fora da lista de convidados, como se meu nome não fizesse mais parte da biografia dele. Passei o dia inteiro com aquilo dentro de mim. Cada minuto era uma reafirmação de que eu não estava ficando louca. As provas estavam ali. Ele tinha outra. E o pior, ele ia exibir essa outra, com orgulho, numa festa que eu ajudava indiretamente a sustentar há 20 anos. No fim da tarde, liguei para Carla, minha única amiga verdadeira. Aquela que me conhece desde antes de eu ser a esposa do Henrique. Contei tudo, com a voz entrecortada. Esperei que ela dissesse o que tantas outras diriam. Laura, tenha calma. Conversa com ele. Não toma atitude no calor da emoção. Mas não. Carla ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse com firmeza: Você vai nessa festa, fiquei muda. Ela continuou: Não por ele, nem por ela, mas por você. Vai ser a primeira vez em muito tempo que você vai olhar nos olhos dele, não como esposa, mas como mulher. Desliguei com a sensação de ter recebido um empurrão que meu coração pedia. Fui até o closet e olhei de novo para o vestido azul. Ele parecia mais vivo hoje, como se soubesse que o dia dele estava chegando. Ali, parada diante das minhas próprias escolhas, eu soube, eu iria, e não como coadjuvante. Naquela noite, depois de desligar o telefone com Carla, eu fiquei sentada na beira da cama, encarando meu reflexo. O rosto pálido, os olhos inchados. Eu mal me reconhecia. Havia algo nos meus traços que me lembrava uma mulher esquecida. E aquilo me doeu mais do que qualquer mensagem escondida. Era como se eu tivesse desaparecido de mim mesma sem notar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, uma pergunta ecoou dentro de mim. Até quando eu iria aceitar ser figurante na minha própria história? Levantei. Fui até o espelho grande do closet. Abri as portas devagar, como quem confronta um passado. Meus olhos foram direto para o vestido azul. Estava ali, pendurado, do mesmo jeito que deixei anos atrás.
Tecido nobre, corte elegante. Na época, comprei com tanto carinho. Pensei que seria usado em uma das grandes conquistas de Henrique, mas nunca foi. Ele sempre dava um motivo para eu não ir. Vai ser chato. Só os sócios vão estar lá. Você não ia gostar. E eu, tola, sempre aceitava. Tirei o vestido do cabide e encostei no corpo. Ainda cabia perfeitamente. O caimento ainda me favorecia, mas eu não estava preocupada com isso. O que me surpreendeu foi o que senti. Aquele vestido, esquecido por tanto tempo, reacendia uma parte de mim que eu achava morta. A parte que se lembrava do que gostava, do que sonhava, do que merecia. Passei os dias seguintes em silêncio, observando. Henrique continuava saindo cedo e voltando tarde. O olhar distante, os beijos apressados na testa, como se cumprisse um protocolo de marido ausente. Ele não fazia ideia de que eu sabia de tudo, e eu preferia assim. Não era hora de confrontos, era hora de preparação. Marquei horário no salão. Fiz as unhas, cortei o cabelo como gostava antes de me anular, para agradar. Revirei meu guarda-roupa e encontrei brincos que ele mesmo me deu e que ficaram guardados por não combinarem com meu estilo discreto. Era engraçado. Até meu estilo ele ajudou a moldar. E eu permiti. Carla veio me ver na véspera da festa. Entrou, me abraçou e disse: "Você tá diferente, mais firme. Parece outra mulher." Eu sorri, mas não era outra. Era a mesma de sempre, só que de volta. Ela me ajudou com os detalhes: sapato, maquiagem, cabelo preso ou solto. Cada detalhe importava. Não porque eu queria impressionar alguém, mas porque pela primeira vez em anos eu queria me ver inteira. Era um ritual silencioso de reencontro comigo mesma. Na noite do evento, Henrique saiu apressado. Disse que tinha muita coisa para resolver. E pediu para eu não esperar. Eu apenas assenti com a cabeça. Ele me deu um beijo distraído e saiu sem olhar nos meus olhos. E quando a porta bateu, algo dentro de mim se rompeu. Não era tristeza, era libertação. Esperei o tempo certo. Dei-lhe alguns minutos de vantagem e fui até o quarto. Vesti o azul como quem veste coragem. Passei o batom com mãos firmes. Prendi os cabelos, escolhi o perfume de lavanda que ele dizia ser forte demais, mas que sempre me fazia sentir viva. Peguei a bolsa pequena, olhei uma última vez no espelho e, pela primeira vez, sorri com verdade. Chamei o motorista e pedi que me levasse ao hotel onde seria a festa. Não falei com ninguém no caminho. Apenas observei a cidade lá fora, pensando em tudo que deixei para trás. Não era só sobre Henrique, era sobre mim. Sobre as vezes que me calei, que me diminuí, que me fiz invisível para não incomodar. Quando o carro parou em frente ao salão, respirei fundo. Os flashes já iluminavam a entrada. Era o evento do ano. Jornalistas, empresários, socialites. E ele estava lá dentro com ela, exibindo como se fosse troféu o que construiu às custas do nosso silêncio. Mas agora era minha vez de entrar. O carro parou na porta principal do hotel com suavidade. O motorista desceu antes de mim e abriu a porta com gentileza. Por um instante, fiquei ali sentada, respirando fundo. Podia sentir meu coração batendo alto, quase doendo no peito. Não, era medo. Era a consciência do que estava prestes a acontecer. Pisei no tapete vermelho com calma, sem pressa. A entrada do salão estava iluminada por lustres enormes e os flashes dos fotógrafos não me intimidaram. Nenhum deles sabia quem eu era, e talvez isso tornasse tudo ainda mais simbólico. Eu estava ali como uma estranha num ambiente que, por direito, deveria ter sido meu. Os olhares começaram a se virar. Uns por curiosidade, outros por admiração. O vestido azul destacava-se no meio de tantos tons neutros. Mas não era a cor que chamava a atenção. Era a minha postura. Eu não andava. Eu flutuava. Ou pelo menos, era essa a sensação que me invadia. Como se cada passo apagasse uma humilhação, uma noite esquecida, uma lágrima engolida em silêncio. Do lado de dentro, o salão estava cheio. Música ambiente,
Garçons desfilando com bandejas, pessoas rindo alto, como se a felicidade fosse obrigatória ali. Eu entrei sem hesitar. O som do salto no piso de mármore parecia ecoar. Percebi os primeiros rostos conhecidos me olhando com espanto. Alguns acenaram timidamente, outros apenas cochicharam. E então, eu o vi. Henrique estava do outro lado do salão com uma taça de espumante na mão. Ao lado dele, a moça da foto, Priscila. Vestido vermelho justo, maquiagem impecável, riso ensaiado. Ele dizia algo a ela quando um dos colegas o cutucou e apontou discretamente para mim. Henrique virou-se e parou. Os olhos dele me encontraram e, naquele segundo, tudo congelou. A taça quase escorregou de sua mão. Priscila ainda ria, sem notar o gelo que tomou o rosto dele. Eu apenas continuei andando. Não desviei o olhar. Não abaixei a cabeça. A cada passo, eu me lembrava da mulher que fui e da mulher que sou agora. Passei por alguns conhecidos que me cumprimentaram como se não soubessem se era realmente eu. A surpresa era visível. Ninguém esperava me ver ali. Menos ainda daquele jeito. Sempre fui discreta, reservada, quase invisível aos olhos da elite ao redor de Henrique. Mas hoje, eu não era esposa de ninguém. Eu era eu. Cheguei perto da mesa, central, e peguei uma taça. Um garçom sorriu para mim e disse: "Boa noite, senhora. Está deslumbrante." Agradeci com um leve aceno de cabeça. Minha voz ainda não havia saído, mas minha presença falava por mim. Foi então que, finalmente, Henrique se aproximou, tenso, sem saber como agir. Priscila ficou para trás, visivelmente confusa. Ele parou diante de mim, como se buscasse uma explicação. Eu não disse nada. Apenas sorri. Um sorriso discreto, elegante, o bastante para dizer: "Eu sei, e estou aqui." "Laura, o que você está fazendo aqui?" Ele perguntou baixo, quase sussurrando. Olhei para ele como quem observa um estranho. "Boa noite, Henrique." E tomei um gole do espumante, como se aquele fosse apenas mais um evento qualquer. Ele gaguejou, tentou dizer algo mais, mas eu não permiti. "Fique tranquilo, vim apenas prestigiar a empresa e ver de perto o quanto tudo isso evoluiu, sem mim." Dei meia volta e caminhei até uma das mesas. Sentei-me com postura impecável. Algumas pessoas começaram a se aproximar. Eduardo, o sócio de Henrique, veio até mim com um sorriso surpreso. "Laura, que honra ter você aqui. Está maravilhosa." "Obrigada, Eduardo. Resolvi não faltar à festa. Há anos participo indiretamente. Hoje quis ver com meus próprios olhos." Ele puxou uma cadeira, quis conversar. E eu conversei. Sobre negócios, sobre projetos sociais, sobre o que sempre soube, mas que nunca me permitiram mostrar. Aos poucos, fui percebendo que eu era mais conhecida do que imaginava. Só estavam acostumados a me ver calada. Naquela noite, eu entrei sozinha. Mas pela primeira vez, não me senti só. Eu sentia os olhos sobre mim como lâminas invisíveis, uns de espanto, outros de admiração. Mas no fundo eu sabia, muitos ali estavam incomodados, e não por minha presença, mas pela forma como eu me impunha, sem precisar levantar a voz. Bastou o silêncio, bastou o azul. Conversei com Eduardo por alguns minutos, e ele parecia genuinamente interessado em tudo o que eu dizia. Falamos sobre o projeto ambiental que ajudei a construir nos bastidores, sobre contratos que revisei enquanto Henrique ganhava os créditos. Ele arregalava os olhos, como se descobrisse uma nova versão de mim, ou talvez a verdadeira. Henrique me observava de longe com uma expressão que eu conhecia bem. Era o rosto dele quando perdia o controle. E naquele momento era exatamente isso que estava acontecendo. Ele não sabia mais como me encaixar no papel que havia me imposto por tanto tempo. A esposa discreta, dócil, invisível, aquela que ficava em casa e só aparecia sorrindo em fotos de final de ano. Priscila, então, passou por mim. Usava o salto mais alto que conseguiu encontrar e o batom vermelho parecia gritar mais alto que sua presença.
Me lançou um olhar rápido, misturado de superioridade e insegurança. Não a culpei. Ela não fazia ideia de quem eu era. Ainda? Não. Achei que não viria. Ela soltou num tom disfarçado de simpatia. Eu também achei. Respondi com um sorriso firme. Ela não esperava minha resposta. Pisou em falso e disfarçou. Não havia mais nada que ela pudesse dizer sem se expor. E eu não daria a ela esse palco. Era Henrique quem devia lidar com o próprio vexame, não eu. Me recusei a disputar o que nunca deveria ter sido posto em jogo. Passei o resto da noite como nunca antes. Cumprimentei diretores, troquei palavras com jornalistas e, o mais surpreendente, fui chamada para uma foto com outras mulheres influentes. Uma delas me reconheceu de um evento social antigo e puxou conversa. Pela primeira vez, eu percebi que meu nome ainda valia algo, mesmo que ele tenha tentado apagá-lo da história da empresa. Enquanto isso, Henrique tentava, em vão, parecer normal. Mas sua máscara estava trincando. Não conseguia mais sorrir como antes. A presença de Priscila já não o confortava. Ela o puxava pelo braço, cochichava ao pé do ouvido, como quem exige atenção. E ele olhava para mim, não com raiva, mas com medo. O tipo de medo que só sente quem percebe tarde demais que perdeu algo que julgava garantido. A certa altura, Carla chegou. Minha fiel escudeira. Vestida com elegância, cabelo impecável, sorriso afiado. Veio até mim, me abraçou, como se dissesse eu sabia. Depois cochichou no meu ouvido. Ele tá pálido. Nunca pensei que um vestido pudesse fazer tanto estrago. Nós rimos. Um riso libertador, discreto, mas cheio de alívio. Eu estava ali, inteira, viva, linda, sem precisar ser vulgar, forte, sem precisar gritar. E isso, mais do que qualquer palavra, era o que feria Henrique. Ele não podia me apagar. Não mais. Ao final da noite, fui chamada para subir ao pequeno palco improvisado. A empresa faria uma homenagem às mulheres que contribuíram, direta ou indiretamente, para o crescimento da organização. Quando chamaram meu nome, Henrique arregalou os olhos. Priscila olhou para ele, confusa. Subi devagar, com passos firmes. Agradeci a homenagem com um discurso curto, mas certeiro. Às vezes, o que constrói uma história não são os nomes nas capas de revistas, mas as mãos que trabalharam no silêncio. Hoje não vim exigir nada. Vim apenas me lembrar de quem sou. Aplausos. Alguns tímidos, outros calorosos. Henrique não aplaudiu. Apenas me observou com os olhos marejados, não de emoção, mas de desespero contido. Naquela noite, eu não me vesti apenas de azul. Eu me vesti de tudo que deixei, guardado por anos. E ninguém ali conseguia mais ignorar quem eu era. Quando desci do palco, o salão parecia outro. Meus passos voltaram a fazer barulho naquele chão de mármore, mas agora não era mais o salto que chamava a atenção. Era o que eu deixava atrás de mim. Um rastro de espanto, de admiração e, principalmente, de incômodo. Ninguém esperava por aquilo, menos ainda ele. Henrique tentou se aproximar, mas Carla foi mais rápida. Me abraçou, me levou até uma das mesas e fez questão de me manter ocupada com assuntos variados. A verdade é que ela me protegia. Sabia que naquele momento eu estava por um fio. A força que todos viram lá em cima no palco era real, mas era feita de muita dor também. Priscila se afastou de Henrique depois do discurso. Eu percebi. Não, estavam mais juntos como no início da noite. Ela andava de um lado para o outro, desconfortável, lançando olhares para os grupos de convidados, mas ninguém mais a incluía. A mulher que ele apresentou como promissora e indispensável, agora era só uma moça vestida demais para um cargo de menos. Fiquei em silêncio por alguns minutos, observando tudo ao meu redor. Vi rostos que antes apenas me toleravam agora, me buscando com olhares mais respeitosos. Vi homens que mal me cumprimentavam, querendo saber mais sobre os projetos que citei. E vi mulheres me lançando aquele olhar de quem entende tudo, de quem já sentiu na pele o que é ser esquecida, e mesmo assim se manter de pé.
Foi quando Eduardo se aproximou novamente. Tinha uma taça de vinho na mão e um sorriso leve nos lábios. Sentou-se ao meu lado sem pedir permissão e disse: "Nunca imaginei que você fosse tão forte. E olha que convivo com o Henrique há mais de 15 anos." Sorri de lado, com amargura. Talvez ele também nunca tenha imaginado, porque nunca quis enxergar, ele assentiu. "Eu vi muita coisa hoje. E muita gente aqui também viu. Sabe o que aconteceu, Laura? Hoje você quebrou o script. Era para você continuar no papel de esposa discreta, calada, que aceita tudo. Mas você virou a história de cabeça para baixo." Olhei para ele com os olhos marejando, mas mantive o tom firme. "E o mais curioso é que eu não fiz escândalo. Não precisei levantar a voz, só fui eu." Henrique reapareceu ali por perto. Tentava, com gestos discretos, chamar minha atenção. Mas eu não dei. Ele se aproximou, enfim, interrompendo nossa conversa com um sussurro tenso. "Podemos conversar." "Laura?" Levantei os olhos lentamente, respirei fundo e respondi: "Agora, Henrique, por favor." Só alguns minutos. Eduardo se levantou com delicadeza. Tocou meu ombro e me lançou um olhar de apoio. Fomos até um canto mais reservado do salão. Henrique parecia cansado, a camisa já com o colarinho desarrumado. Não era mais o homem confiante que desfilava com outra ao lado. Agora era só um homem tentando juntar os cacos do que ele mesmo quebrou. "Laura, eu não imaginei que você viria. Eu achei que eu continuaria calada." Completei, sem agressividade. Ele baixou os olhos. "Eu cometi um erro. Eu me envolvi com a Priscila, sim. Mas foi um momento... Eu não pensei. Só estava confuso. E você e eu... A gente já não estava mais... A gente já não estava... Mas porque você escolheu se afastar." Interrompi. "E agora, que não sou mais invisível, você percebeu." Ele tentou segurar minha mão, mas eu recuei. "Você trouxe outra mulher para o lugar onde eu deveria estar. E ainda achou que sairia impune. Mas a vida cobra, Henrique." E hoje... cobrou. Ele não disse nada. Apenas me olhou com uma dor que por um instante quase me comoveu. Mas era tarde. Algumas máscaras, uma vez arrancadas, não voltam ao lugar. E a dele caiu no meio de todos. Voltei para casa antes que a festa terminasse. Não queria mais sorrisos forçados, nem palavras vazias. Já tinha dito tudo o que precisava com a minha presença. E agora, sozinha no banco traseiro do carro, sentia um cansaço diferente. Não era físico. Era como se meu corpo estivesse digerindo anos de silêncio engolidos em seco. Assim que entrei, tirei os sapatos e caminhei descalça até o quarto. Estava escuro, mas deixei assim. O vestido ainda em mim, o cabelo já começando a soltar alguns fios e o batom quase apagado. Olhei meu reflexo no espelho e, pela primeira vez, não me vi como vítima. Me vi como sobrevivente, e mais do que isso, como alguém que escolheu não aceitar menos do que merece. Abri a gaveta da escrivaninha. Já fazia semanas que eu guardava ali uma pasta preta com documentos. Meu advogado, discreto e ético, havia me orientado com calma sobre cada cláusula. Eu li tudo. Reescrevi onde quis. Não foi um impulso, foi uma escolha pensada. Hoje, na festa, levei aquela pasta comigo e deixei embaixo do banco do carro, como quem carrega uma carta na manga. Peguei a pasta e coloquei sobre a cama. Liguei para Henrique. Ele atendeu no segundo toque. "Oi", disse ele, a voz rouca. "Preciso que venha aqui amanhã de manhã. É importante." Falei com firmeza, sem abrir espaço para justificativas. Ele hesitou. "Laura, a gente pode conversar." "Agora? Não, amanhã." E desliguei. Não dormi direito naquela noite. A cabeça girava, mas era diferente de outras vezes. Não havia mais dúvidas. Não havia mais "e se?" A única coisa que havia era a certeza de que eu não era mais a mulher que tolerava. Eu era, agora, a mulher que decidia. Na manhã seguinte, Henrique chegou às 9. Entrou como um estranho, olhando em volta como se não soubesse mais onde pisar.
Eu o esperava sentada na sala com a pasta ao lado. Senta. Indiquei o sofá com um gesto. Ele sentou. Ficamos em silêncio por alguns segundos até que coloquei a pasta sobre a mesa de centro. Isso é o quê? Ele perguntou tenso. O início da nossa separação? Ele franziu a testa, descrente. Você tá brincando? Nunca estive. Tão séria. Aqui estão os termos. Eu não quero vingança, só quero respeito. Um divórcio limpo, sem escândalos. Sem mentiras, ele passou a mão pelo rosto como quem tentava acordar de um pesadelo. Laura, eu errei. Eu fui um idiota, mas eu ainda te amo. Olhei firme nos olhos dele. Henrique, o que você sente agora não é amor, é medo. Medo de perder o que sempre teve certeza que era seu. Mas eu não sou mais sua. E talvez nunca tenha sido, de verdade. Ele engoliu em seco, as mãos trêmulas. E a gente? Nossa história? Nossa história termina aqui. Mas eu sigo, em paz. Peguei a pasta e coloquei nas mãos dele. Você tem até o fim da semana. Se não assinar, meu advogado assume tudo. Me levantei e saí da sala. Não olhei para trás. Porque quem se liberta, não volta. Henrique não me ligou naquele dia, nem no seguinte. Achei que ele fosse reagir com arrogância, como sempre fez diante das coisas que o contrariavam. Mas o silêncio dele não era desdém, era medo. Ele nunca acreditou que eu teria coragem. Sempre me viu como alguém fácil de controlar, de dobrar com palavras doces ou presentes caros. Mas agora, pela primeira vez, eu era uma ameaça àquilo que ele mais prezava, a imagem de perfeição que construiu com tanto zelo. Naquela semana, começaram a surgir rumores. Colegas dele me procuraram com discrição. Um deles, inclusive, confidenciou que Priscila havia pedido demissão. Disseram que saiu chorando da empresa depois de uma reunião tensa com os diretores. Não me alegrei com isso. Não era ela o problema. Ela foi só consequência da negligência dele. Na quinta-feira, Henrique apareceu outra vez na minha porta, dessa vez sem aviso. Quando abri, ele estava ali, parado, com a mesma pasta preta nas mãos. Os olhos fundos, a expressão derrotada. Eu assinei, disse baixo, assenti e abri espaço para ele entrar. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma onde já rimos tanto, dividimos planos e até discutimos por bobagens. Agora, aquele espaço era cenário de um adeus sem lágrimas. Eu pensei que você ia me perdoar, ele confessou, olhando para as próprias mãos. Sempre achei que, por mais que eu errasse, você ia ficar. Eu também achei. Respondi. Por muito tempo, ele fechou os olhos, como se minhas palavras fossem mais duras que qualquer grito. Você me surpreendeu, Laura, com tudo, com o jeito que entrou naquela festa, com o que falou, com o que se tornou. Eu não me tornei. Eu apenas voltei a ser quem eu era antes de virar coadjuvante da sua história. Ele me olhou. Quis dizer algo, mas não conseguiu. Levantou-se devagar, como quem sente que perdeu o último trem. E antes de sair, deixou a pasta sobre a mesa. Espero que você seja feliz. De verdade. Eu já estou sendo. Respondi. Sem ódio. Sem mágoa. Apenas verdade. Ele foi embora com o corpo curvado. O homem que entrou confiante na festa com outra ao lado, agora saía da minha vida como um desconhecido. E eu permanecia ali, inteira. Pela primeira vez em muitos anos. O silêncio daquela casa agora era outro. Já não me sufocava. Era um silêncio meu, um espaço de respiro, de recomeço. Os dias seguintes à assinatura foram leves, como se cada parede ali tivesse sido lavada por dentro. Lavei as cortinas, reorganizei os armários, tirei do fundo da gaveta perfumes que há anos não usava. Tudo parecia novo, e ao mesmo tempo, familiar. Comecei a retomar pequenas coisas que sempre amei. Voltei a pintar, mesmo que apenas aquarelas tímidas numa mesa improvisada perto da janela. Toquei piano depois de mais de uma década. Lembrei das tardes que passava tocando antes de Henrique chegar do trabalho e de como, aos poucos, fui me calando até esquecer das teclas. Carla me visitava com frequência. Trazia flores, filmes antigos,
receitas novas. Às vezes apenas sentávamos juntas em silêncio, tomando café e olhando para a rua. Ela não me cobrava alegria. Sabia que o que eu estava vivendo era um tipo de luto, sim, mas não pela perda de um homem. Era o luto por mim mesma, pela mulher que deixei de ser por tanto tempo. Em uma tarde ensolarada, recebi uma ligação de Eduardo. Disse que pensou muito na nossa conversa na festa e queria me fazer um convite. A empresa onde ele atuava como sócio buscava alguém para liderar um projeto social de inclusão feminina no mercado de trabalho. Ele sabia do meu envolvimento antigo com causas parecidas. E mais do que isso, dizia que eu tinha a postura certa para inspirar outras mulheres. Pensei por alguns dias antes de aceitar, não porque duvidasse da minha capacidade, mas porque queria ter certeza de que estava pronta. Pronta para ocupar um espaço de visibilidade, para assumir minha voz depois de tanto tempo apagada. No fim, aceitei. A primeira reunião aconteceu na sede da nova fundação. Entrei vestindo algo simples, mas segura como nunca. Sentei à mesa com outras mulheres e falei com clareza, com propriedade. Percebi, enquanto falava, que algo dentro de mim se alinhava. Era como se minha essência finalmente tivesse encontrado espaço. Naquela noite, ao chegar em casa, acendi as luzes devagar. Me olhei no espelho do corredor e sorri. Não era mais sobre Henrique. Nunca foi, na verdade. Era sobre mim. Sobre não permitir que o tempo, o outro ou as circunstâncias me definissem. Ali, naquele reflexo, eu me reencontrei. E entendi, o azul que usei naquela festa não era só um vestido. Era a cor da minha coragem. A luz da manhã entrava pela janela com delicadeza. Era sábado e o relógio marcava 8h30. Levantei devagar, sem pressa, com o coração tranquilo. Fazia tempo que eu não me sentia assim, em paz. A rotina simples passou a me trazer alegria. O cheiro do café, o som dos passarinhos no quintal, o toque do piso frio nos pés descalços. Depois do café, caminhei até o closet e, sem pensar muito, abri a porta onde o vestido azul estava. Guardado. Ele ainda estava lá, intacto, limpo, com o tecido impecável e o mesmo perfume suave que usei naquela noite. Passei a mão por ele como quem cumprimenta uma velha amiga. Um símbolo. Um marco. A roupa de uma noite que mudou tudo. Ou melhor, que revelou tudo o que já existia dentro de mim. Mais tarde, Carla passou para me buscar. Fomos juntas para uma pequena cerimônia organizada pela fundação. Eu seria homenageada ao lado de outras mulheres que recomeçaram. Sentei na primeira fileira, ouvindo histórias diferentes, mas com a mesma essência. Todas tínhamos deixado de lado a própria voz em algum momento, e todas decidimos retomá-la, cada uma à sua maneira. Quando chamaram meu nome, respirei fundo. Levantei, caminhei até o palco e ali, de frente para dezenas de olhares atentos, eu disse apenas o necessário. Durante anos, eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Me vesti para agradar, me calei para manter a paz, me escondi para sustentar aparências. Até que um dia, entre lágrimas e silêncio, eu me vesti de azul e me reencontrei. Hoje, não uso mais máscaras. Uso a minha verdade. Obrigada. Os aplausos foram sinceros, alguns emocionados. Desci do palco com o peito leve, como se, enfim, tivesse encerrado um ciclo com dignidade. Na saída, vi Henrique do outro lado da calçada. Estava encostado num carro, sozinho. Terno sóbrio, semblante cansado. Nossos olhos se cruzaram por alguns segundos. Ele sorriu. Não com arrogância, nem com pena. Foi um sorriso simples, um pedido de desculpa silencioso. Retribuí o gesto com um aceno leve e segui. Sem pressa, sem peso. Chegando em casa, entrei no quarto e parei diante do espelho. Estava com outro vestido agora, mas o olhar, aquele olhar era o mesmo de antes da festa. Forte, sereno. Eu não era mais a mulher que esperava. Agora era a mulher que escolhia. E naquele espelho me vi de novo, inteira, sem precisar de aprovação,
sem precisar ser vista por ninguém além de mim, porque no fim das contas, o mais bonito que vesti foi minha liberdade. Quantas vezes na vida aceitamos migalhas achando que é amor? Laura nos mostrou que, mesmo em silêncio, a força de uma mulher nunca desaparece. Apenas adormece à espera do momento certo para despertar. E quando ela acorda, não há quem consiga detê-la. Mas e você? No lugar dela, teria entrado naquele salão ou continuaria fingindo que não viu? Teria coragem de se olhar no espelho e finalmente se reconhecer? Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para continuar essa jornada de autoconhecimento e se inspirar com mais histórias como essa. Se você se emocionou, se identificou ou refletiu com o que acabou de assistir, aproveita para se inscrever no canal. Aqui, cada história tem o poder de tocar o coração e transformar. A gente se vê no próximo vídeo.